Vamos dar as boas-vindas a cada um de vocês presentes aqui conosco para mais um encontro no nosso ciclo aberto WhatsApp. Aproveitamos dar as boas-vindas também às pessoas que não estão conosco aqui online e que terão a oportunidade de assistir a esse encontro em algum outro momento. Ciclo Aberto WhatsApp é um projeto de extensão universitária, é um trabalho voluntário de todos nós aqui envolvidos. Avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Esse é o nome também de uma disciplina que eu venho oferecendo no nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Meu nome, Eduardo Coutinho, eu sou professor do DESA, que é o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. É uma grande alegria, né, por meio desse projeto de extensão, a gente receber a cada mês diferentes pessoas, diferentes convidados, sejam da academia, sejam de empresas públicas ou privadas, sejam representantes de organizações não governamentais, profissionais liberais, das diversas regiões do Brasil, né, que nos trazem temas os mais variados possíveis. Rapidamente, apresentando esse nosso projeto, Ciclo Aberto WhatsApp, ele tem esses principais objetivos que vocês estão podendo visualizar, né? E justamente destacando um deles, que é buscar novas possibilidades de interação entre a universidade com a sociedade civil e empresas, gerar conhecimentos práticos na sociedade e produzir conteúdo original atualizado. Sendo um projeto de extensão, é um espaço aberto da universidade com a sociedade como um todo. Apresentando rapidamente a equipe responsável, né, pela organização, pela divulgação, contando com diversos colegas professores, seja aqui da UFMG, seja de outras instituições. Contamos com a participação de alunos e alunas, sejam da graduação como da pós-graduação, e dando destaque aqui para as nossas parceiras, né, a Catalisa, Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, a GDS, Associação Global para o Desenvolvimento Sustentado, sempre presentes conosco. Destaco aqui o meu boa noite especial ao Lindomar Matias, professor da Unifei, presente. Aproveito aqui nesse momento institucional, não é? Apresentar rapidamente o portal UFMG Sustentável, é uma iniciativa muito interessante aqui da UFMG, e ele vem também divulgando a cada mês uma breve matéria sobre o tema desse nosso encontro mensal. Portanto, mais informações, inclusive sobre os nossos convidados dessa noite, também constam ali nessa matéria. Um convite, esse aqui é direcionado para quem se encontra em Belo Horizonte ou aqui no entorno. É um encontro que vai estar ocorrendo presencial nos dias 22 e 23 de junho, no Cefet Minas, com o professor doutor Daniel de Castro. Tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui no nosso encontro aberto a ISAP do mês de setembro do ano passado, trazendo esse tema realmente instigante, reciclagem e sustentabilidade na indústria automobilística, né? E também esse evento vai contar aí com uma apresentação da Jomara Nogueira, que também faz parte integrante aqui do nosso projeto. Ela vai fazer uma apresentação também nesse encontro técnico. Como temos anunciado já há alguns meses, vamos realizar nos dias 19 e 20 de julho a realização conjunta, né, do 6º Workshop de Tecnologias Limpas com a 4ª Jornada de Tecnologias Limpas, enfim, em parceria com a Rede Brasileira de Tecnologias Limpas. Pessoal, é um evento totalmente online, totalmente gratuito, no qual a gente procura difundir boas práticas, não é? Ligadas ao meio ambiente, boas práticas sustentáveis nas temáticas de água, energia, aproveitamento de subprodutos, né, materiais, e também a parte de comunidades e cidades sustentáveis, resilientes. Então, vale conferir, todos e todas convidados. Resgatando rapidamente o encontro ocorrido, nosso encontro aberto do mês de maio, pudemos contar com o professor Wilson Macedo, da Universidade Federal do Pará, que partilhou conosco um projeto realmente muito bonito, não é? Ligado ao aproveitamento de energia solar fotovoltaica para comunidades isoladas da Amazônia.
Vale conferir, né? Esse vídeo se encontra disponível em nosso canal do YouTube. Esse encontro também contou aí com o Daniel Salim, comentarista profissional da área de meio ambiente, que também contribuiu muito, né, para os nossos bate-papos. Como de costume, antecipamos, não é, já a divulgação do nosso próximo encontro aberto. Ele vai ocorrer no dia 16 de agosto, porque, né, no mês de julho não teremos o nosso encontro, estaremos imersos ali na jornada e no workshop de Tecnologias Limpas, como eu acabei de comentar com vocês. Então, temos a grande satisfação de contar com o Edson Scamis, como palestrante. Ele traz esse tema para a gente, que é a geração de eletricidade na região metropolitana de São Paulo, obviamente abordando, né, em relação ao meio ambiente, em relação a outras perspectivas de sustentabilidade. Edson Scamis é da Empresa Metropolitana de Água e Energia de São Paulo e também professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Então, vale aguardar e estar presente conosco. Finalmente, conforme bastante divulgado, né, anuncio aqui os nossos convidados para o tema de hoje, design regenerativo. Então, novamente, queremos agradecer muito a Flávia Vivacqua, né, pelo aceite do convite. Tem fazendo um estudo e uma prática muito séria, né, sobre o tema. Então, Flávia, consultora, trabalha, né, representando a Design Regenerativo Brasil. E como comentarista, o Mário Regis, que também vem acompanhando o trabalho da Flávia, também trabalhando com consultoria da Abundance e na Vi Global. Logo, logo vou passar a palavra à Flávia. Para quem está vindo ao nosso encontro aberto pela primeira vez, rapidamente a dinâmica do encontro. Estamos nessa rápida abertura de boas-vindas, é uma satisfação, né, ter a presença de cada um de vocês. Vou passar a palavra para a Flávia daqui a pouco. Flávia vai fazer uma apresentação direto, sem interrupção, durante aproximadamente 30 minutos. Na sequência, vou passar a palavra para o Mário, que vai contar aí com cerca de 10 minutos para tecer seus comentários. Vamos finalizar, após a fala do Mário, o primeiro momento do encontro. Vamos finalizar a gravação, é isso que eu quero dizer, e daremos início à segunda parte, igualmente importante nesse nosso encontro, integrando, né, procurando contar com a participação do público, com perguntas e contribuições. Então, esse momento não será gravado, isso é intencional, para que a gente fique totalmente à vontade para participar. Ao final, eu procuro fazer uma breve síntese e fechamento desse nosso encontro. Então, procurando criar o clima, não é, para a gente realmente estar muito presente nesse encontro. Há muitos e muitos anos eu venho usando essa letra do alfabeto grego, né, que é utilizada como símbolo do infinito, para convidá-los, né, para evitarmos dispersão de nossos pensamentos, ora para o passado, ora para o futuro. O momento presente é o aqui e o agora, é o que de real existe. Então, qualidade de presença, interesse de presença, para que a gente possa fluir, né? Fluir muito bem nesse nosso encontro. Eu encerro essa breve abertura de saudação nesse momento. Eu vou interromper o compartilhamento da minha tela, né, nesse momento, e passo a palavra para Flávia. Flávia, fique à vontade, tá? Fique à vontade também de se apresentar brevemente. Sim, eu vou já compartilhar a minha tela. Excelente. Eu tenho lá mesmo já tenho eu perco aqui a imagem de vocês, então eu vou pedir para qualquer necessidade de interrupção, por favor, vocês avisam. A primeira coisa, eu quero muito agradecer esse convite, né? Fico muito feliz e muito honrada de poder falar dentro de um curso de extensão, dentro de uma universidade que pauta há tantos anos aí a questão da sustentabilidade. A minha fala, ela tende a ser um pouco provocativa, no sentido de a gente avançar para as pautas que, por tanto tempo, a sustentabilidade trouxe e fomentou. Mas é isso, vamos
E eu acho que também uma introdução breve que eu quero dizer é que eu optei por hoje trazer uma síntese dos fundamentos, né? Uma síntese dos fundamentos teóricos, sobretudo, que fala um pouco de como que a gente chegou aqui, né? Por que falar, do que a gente está falando quando a gente fala de design regenerativo e por que falar de design regenerativo e por que uma abordagem a partir do design, né? Então, e quais são essas referências importantes dentro dessa perspectiva, que que sim, ele tem método, mas ele é, sobretudo, um novo paradigma, né? Então, vamos lá. Falando um pouquinho de mim, eu, na verdade, tenho aí uma jornada profissional de quase 30 anos, onde eu comecei bastante cedo com uma formação em arte, depois em arte e educação, e esse tripé, arte, educação e ecologia, sempre me acompanhou desde muito cedo, né? E já era multidisciplinar, e foi fundamental como semente para chegar aqui nessa minha jornada pessoal, né, para ancorar esse tema do design regenerativo. Um segundo momento, eu vou estar ali no início dos anos 2000 já falando sobre colaboração, viajando o Brasil para falar sobre colaboração e ação em rede, autogestão e processos coletivos de criação. Isso foi bem importante e eu pude estar envolvida tanto com movimentos sociais quanto com movimentos, por exemplo, movimentos de comunidades intencionais, entendendo aí essa perspectiva mais macro de integração e de proposição ativa na realidade, né? Num determinado momento, eu entendi que a gente estava precisando de métodos e de tecnologias sociais para trabalhar vamos assim, para trabalhar de uma maneira menos ingênua, né, com esse lugar dos processos coletivos, das tomadas de decisão e da autogestão, em grupos, mas também em rede, né? Então foi aí que eu comecei a participar, a colaborar com a vinda, né? Com trazer diferentes metodologias importantes hoje, como Dragon Dreaming, sociocracia, e até o design regenerativo para o Brasil. E fui me especializando, né, nessa evolução de grupos humanos. E na última década, eu posso dizer que nos últimos 15 anos, 10 anos, eu venho num trabalho intenso pessoal, de busca de evolução consciencial, né, de evolução de consciência mesmo. Nesse período, eu me tornei terapeuta em processos, com uma pós-graduação em processos em terapias sistêmicas, fenomenológicas sistêmicas, e hoje atuo a serviço, né, tanto nos processos terapêuticos individuais, mas também nos processos organizacionais e coletivos, para estar a serviços em contextos de complexidade, né? E, enfim, esse é um pouquinho da minha jornada para vocês entenderem como é que cheguei aqui, né? Bom, para falar de design regenerativo, a gente precisa entender não só como individualmente a gente chega aqui, como cada um aqui nesse encontro se sente chamado a esse tema, mas também entender como socialmente, né, humanitariamente, a gente chegou nesse ponto que a gente está.
e falar de antropoceno é bem importante, que ele é um conceito que vai olhar para o impacto humano dentro dos processos planetários, né? Dos processos ambientais, mas também está muito ligado a uma lógica, né? De como nós estamos vivendo, né? Como estamos desenhando o nosso modo de viver. É importante dizer que nessa jornada que se o planeta tem aí mais de 3 bilhões de anos, né? Milhões, a gente está falando de muitos anos, milhares de anos, e da nossa presença, né? Do nosso impacto, ser um impacto relativamente recente, né? Dentro desses vários mil anos aí, milhares de anos, a nossa jornada para o entendimento de como o nosso impacto pode ser menos degenerativo e mais generativo é ainda mais recente. Isso data da década de 70, nessa dimensão mais global, né? Nessa perspectiva mais global. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando aí de 50 anos, né? Então, como é que a gente avança de fato, né? Pode avançar nessa pauta. Então, assim, se ali no final da década de 60 a gente já tinha com o relatório do Clube de Roma, né? A compreensão dos limites do desenvolvimento e das escolhas que no final ali do século XVIII, com a revolução, com a primeira revolução industrial, a gente começa a ter, a gente já tem esses estudos, né? E é a partir disso que vão surgir a Conferência de Estocolmo na ONU, né? Que vai falar da questão da sustentabilidade, a primeira conferência sobre clima em Toronto em 88, a Rio 92, que foi um marco global para todo o movimento ambientalista e para a sustentabilidade, né, com o lançamento da Agenda 21, e que estimula, né, que também foi um momento decisivo para o início das COPs. Né? A primeira COP ela data de 95, onde na sequência se estabelece o Protocolo de Quioto em 97, 2000 os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, 2015 as ODS e agora em 2021 os IDGs, né? Que os Inner Development Goals, que seria o desenvolvimento interno, né? Como é que a gente... Porque o que eles viram? Eles disseram... houve uma pesquisa nos últimos anos de que a gente não conseguiria... A gente está 63 anos atrasados na agenda das ODS de 2030. Quer dizer, a gente só... E estudando as formas de acelerar esse processo, surge esse movimento que está chegando no Brasil faz algo como 6 meses, que são os IDGs, né? Porque eles entenderam que a gente, na verdade, precisa dar um salto de consciência humana, né? E esse salto de consciência humana ele começa no indivíduo, para a gente conseguir acelerar os processos para avançar no cessar o impacto degenerativo. Né?
Mas, ao mesmo tempo, o que a gente já está sinalizando nessa, digamos, essa quarta revolução industrial, que é uma revolução tecnológica, né, hipertecnológica, é uma crise de tudo. Já tem uma série de autores que estão falando sobre isso, e a gente entende que é uma crise, que essa crise convergente, ela é uma crise ecossistêmica, porque ela é como se fosse uma sequência de dominós, né? E o principal agente dessa crise é a crise climática, que vai impactar a questão econômica, a questão alimentar, a questão hídrica, a questão energética e todos os impactos sistêmicos, né, que as mudanças as mudanças climáticas podem e tendem a causar, né? Esse gráfico ele é de 2019, que já indica que a gente já passou de 1,5 graus, já está 1,5 graus, e hoje o que a gente está tentando é não alcançar os 2 graus, né? E a partir daí, se 1,5 graus já é um impacto gigantesco, 2 graus a gente começa a ter questões básicas, né, como alimento e água num nível irreversível, né? Bom, e por que ir além da sustentabilidade? Em 2006, o Bill Reed ele fez esse gráfico, né? Onde ele diz, olha, para a gente sair de um sistema degenerado para um sistema regenerado, a sustentabilidade ela é uma chave, mas a gente não pode ficar nela, né? A sustentabilidade tornou-se nesse lugar, né, de cessar o impacto, ela se tornou um 0 a 0. Ela é o lugar onde eu busco eu busco compensar o meu impacto, né? Ou cessar o meu impacto. Mas a gente, como o fato da gente já ter ultrapassado todos os nossos limites, e já está. E aí, assim, não são só os limites de uma mudança climática, de uma era planetária, né? A gente está falando de o quanto o nosso impacto humano está acelerando a degradação do sistema, né? Do ecossistema que a gente está. Por exemplo, uma sociedade que está pautada numa energia do petróleo, que tira uma substância que está a milhares de quilômetros abaixo do terra e pondo isso para cima. Quer dizer, só isso por si já é um impacto onde se a gente entende o meio ambiente como um sistema vivo, né? A gente já está no desequilíbrio. Só que para falar esse gráfico, ele é um gráfico adaptado em 2016 por Daniel Wall, já avançando, já incrementando o pensamento sobre a regeneração, né? E eu fiz esse gráfico como uma adaptação mais didática mesmo, que eu chamo o termômetro da regeneração, para facilitar o entendimento desses gráficos anteriores, né? Esse provavelmente é um dos slides mais importantes aqui da nossa apresentação, para vocês entenderem o que significa
essas dimensões e essa graduação entre o sistema degenerado para o sistema regenerado, né? E por que a gente precisa ir além da sustentabilidade? Então, a gente entende que hoje os hábitos convencionais, aqueles hábitos que ficam no limite das leis, das conformidades, eles já são hábitos degenerativos. Então, acontece muito do tipo, eu vou desmatar no limite do que a lei permite, né? Ou, sim, então eu tenho a parte, sei lá, seleta, eu só faço seleta porque agora finalmente tenho um sistema que para aqui na minha porta para retirar a seleta dos materiais recicláveis, por exemplo. Então, eu continuo agindo nos hábitos convencionais e não faço mudanças importantes, seja na dimensão do indivíduo, da casa, da família, seja numa dimensão mais macro, né? Aí a gente vai para as melhorias relativas, aqui que a gente chama de verde, uma dimensão verde. Essas melhorias relativas é onde o greenwash acontece com a maior frequência, né? E as melhorias relativas são importantes, são muito importantes que aconteçam, mas elas não podem parar aí, né? E é aí que a gente pode chegar nesse lugar do cessar o impacto ou compensar o impacto que a gente tem, né? E aqui é onde a gente fala do ponto neutro, do 0 a 0. E é por isso que a gente não pode ficar no sustentável, porque sustentar a vida e a dinâmica da vida como ela está hoje já não é mais, continua sendo degenerativo. A gente realmente precisa dar um salto de consciência e um salto de perspectiva e de paradigma, né? Um salto que é cultural mesmo. E aí a gente começa, então, a galgar outras dimensões para se chegar num sistema regenerativo, né? Num ecossistema regenerativo. Então, a gente vai para uma dimensão restaurativa, onde os humanos fazem pela natureza, então a natureza ainda está fora de mim, e eu faço intervenções na natureza para impactos positivos, para reflorestamento, para restaurar determinados lugares ou determinadas dimensões, né? Aí a gente vai para uma dimensão seguinte, que é o reconciliador, e essa é uma das grandes contribuições de Daniel Voll, nesse gráfico anterior, onde ele diz que aqui tem uma passagem entre o restaurativo e o degenerativo, ou o regenerativo, que é quando o ser humano se percebe parte, se percebe natureza, ele se percebe parte da natureza. É aqui onde eu aprendo, eu passo a aprender com a natureza. É aqui que a biomimética, o design biomimético está, né? E é aqui onde as maiores contribuições podem, onde a gente tem os maiores exemplos hoje, não só de inovação, mas de transformação cultural e paradigmática para a regeneração. Até o momento onde a gente chega no paradigma da regeneração, onde eu tenho uma participação integral e o meu design, quer dizer, as minhas ações no mundo, aquilo que eu crio, a maneira como eu penso, a maneira como eu me relaciono,
nos considera como natureza. Então, eu ajo não para a natureza ou com a natureza, mas como natureza. E essa é uma mudança completa, né? É uma mudança bastante importante. E para que isso aconteça, a gente simplifica aqui os níveis de consciência para trazer uma escala de consciência. Então, a gente diz da importância do desenvolvimento da consciência de si, né, da consciência pessoal e interna, a gente ir para além da inteligência coletiva, mas trazer uma consciência coletiva que se manifesta para poder agir sistemicamente, ecossistemicamente, também numa dimensão consciencial mais plena, né? Bom, mas da onde vêm esses pensamentos, né? Que teorias são essas, né? Quem que está falando sobre isso? Então, acho importante esclarecer que há basicamente 3 linhagens da regeneração, né? Talvez a gente possa falar de uma linhagem, é importante dizer de uma linhagem do qual todos nós emergimos, né? Todos nós nascemos, que tem a ver com os povos ancestrais, os povos nativos e as sabedorias ancestrais, não só dos povos nativos, mas também das nossas próprias ancestralidades, né? Muitas das tecnologias, inclusive, para muitas das perguntas e das situações que a gente ainda vai viver, para além, é importante que ela beba e que ela aprenda com esses saberes ancestrais. E a partir desse grande campo, né, que é essa sabedoria ancestral, a gente tem essas 3 linhas. A ecoliteracy, ou se a gente fosse fazer uma tradução direta, seria uma ecoalfabetização, mas no fundo tem a ver com a ecofilosofia, né? Onde o Capra ele é uma referência, ele faz desde a década de 60 uma grande jornada sobre esse paradigma, e a Joana Macy com o trabalho que reconecta, também uma anciã, também uma elder, trazendo uma série de práticas já na dimensão do indivíduo para trazer. O Daniel Voll, ele é um discípulo direto, ele é um discípulo mesmo, ele estuda e é orientado por eles, né? O Regênese Group, que é um grupo que cria um manifesto ali no início dos anos 2000, e que tem um grupo multidisciplinar e que que tem um trabalho, o grande diferencial que eu enxergo sobre o Regênese Grupo é o trabalho no território, né? O pensamento biorregional, o trabalho de desenvolvimento territorial e uma linhagem das pesquisas, a gente pode dizer, né, enquanto a Joana Macy vem uma referência na ecologia profunda, né, que vai trabalhar com essa espiritualidade, o Capra, que vai olhar para esse lugar desse encontro entre ciência e espiritualidade, o Regênese Grupo vai estar bebendo também na espiritualidade, mas de uma linhagem mais sufi, ligada ao quarto caminho,
E a Carol Sanford, que tem hoje 7 livros publicados, ela é uma elder, todos eles são. Tem hoje mais de 50 anos, é talvez uma das mais pioneiras em falar, em usar o conceito de regeneração. E ela, nesses 50 anos de prática, ela desenvolveu uma abordagem própria, sobretudo junto a organizações e grupos humanos de trabalho, né? O Daniel Wall, ele tem esse livro aqui, que eu tenho a honra de ter participado, né, de ter feito a ponte, ter trazido o Daniel Wall para o Brasil em 2019, feito a ponte da tradução e publicação do livro dele pela Bambual Editora, porque esse livro que o Daniel Wall faz, sendo digamos, sendo uma segunda geração, né, do design regenerativo, da regeneração, é trazer uma grande síntese de todas as abordagens, dessas 3 abordagens nesse livro, né? E ele faz uma síntese das ciências holísticas integradas, que é a teoria da complexidade, teoria do caos, ciência gottiniana, teoria de Gaia, ecologia profunda, psicologia, e essa é a abordagem que eu tenho usado aqui a partir da minha experiência e buscando uma adaptabilidade para o contexto brasileiro, que é incluir o pensamento sistêmico e a fenomenologia sistêmica para além, e as teorias contemplativas, né, para além das outras teorias que a gente já falou aqui. Mas por que uma abordagem baseada em design? Eu queria só checar com vocês a questão do tempo. Flávia, fique à vontade, pode seguir em frente, tá fluindo tudo muito bem, agradecido. Tá bom. Sim. Obrigada. Qualquer coisa você me sinaliza, tá? Me dá um time para a gente fechar aqui, porque eu tenho mais slides, então eu vou tentar passar mais rápido a partir de agora. Por que uma abordagem baseada em design, né? O Daniel Wall, ele tem um capítulo inteiro nesse livro sobre design. E ele vai dizer que o design ele não deveria ser compreendido. Ele começa falando da importância do designer a partir do que o designer não deveria ser, né? E o designer não deveria ser considerado um campo de especialidade humana, porque ele é uma prática holística suficiente, integradora suficiente, como se fosse uma grande plataforma de integração, não só desses diferentes saberes e linhagens, mas do que significa a prática e a criação humana e a manifestação humana nas culturas, né, que a gente tem. Então, a gente fala que não é a cultura do design, mas as culturas do design regenerativo, né? As culturas regenerativas. E para que a gente tenha muitas culturas, a gente precisa ter muitos designs acontecendo. E aí ele vai se referenciar, ele vai dizer, olha, o design ecológico, que é um processo participativo, interdisciplinar, comunitário, que ganha amplitude e pertinência de maneira relevante e considera soluções possíveis dentro de um contexto holístico, né? Ele já amplia a diversidade e a resiliência e aperfeiçoa os sistemas integrados do qual a gente fala. Mas existem características que vão além do designer ecológico, né? Que é
o Brian Gowen, ele vai dizer, olha, a gente precisa sair de uma lógica de controle da natureza para uma lógica da participação apropriada na natureza. E quando a gente sai dessa lógica, porque o design ecológico ele ainda está olhando a natureza como o ambiente aonde eu crio uma intervenção. E aqui, quando a gente começa a falar de um design como diálogo, a gente começa a dizer, olha, a gente precisa estar em diálogo com esse ambiente que nos circunda, né? E todos os seres, não só humanos, mas os seres não humanos, do qual a gente está em relação. Né? E é nesse momento que a gente passa a ter um design de transição, onde a gente consegue ter uma interdependência, a gente consegue reconhecer a interdependência, a interconectividade, né? Para, de fato, a gente sair de um paradigma onde o design de objeto passa a ser um design de relações e ciclos completos. Isso é chave no entendimento do design regenerativo. Né? Eu paro de olhar o mundo como de objetivizar o mundo, né, para entender o mundo na sua complexidade de relações dinâmicas e ciclos. Né? E é aí onde a gente pode se manifestar os nossos saberes, as nossas criações, os nossos projetos, as nossas realizações, para gerar saúde no sistema de maneira integrada. Né? E essa é, na verdade, a grande abordagem de transição para a regeneração. Né? A saúde, que é a gente sair de uma dualidade ego-eco, né? Do antropoceno para o ecocêntrico, e ir para uma integração biocêntrica. Né? O seva é um termo sânscrito. Sânscrito, obrigada. Um termo sânscrito para falar do serviço amoroso, né? Desse serviço onde o homem está a serviço desse todo, né? E aqui, né, o biocêntrico, a gente sai do eco, né, do ambiente, da casa, do ambiente, para ir para a vida como centro. E tem uma ética que se transforma aqui, né? Porque a gente deixa de ser uma ética dos homens para os homens para ser uma ética que contempla todos os seres. Né? É aqui, por exemplo, que a gente consegue falar dos direitos da natureza, né? Dos direitos de um rio, do direito de uma outra espécie, daqueles que precisam ter voz e que não têm a linguagem humana para se manifestar, mas que estão ali, que têm vida e que estão ali. Então, essa importância da gente sair de uma narrativa que é fragmentada, separada, segmentada, para uma narrativa integrada. E aí a gente pode falar de um design salutogênico desde o interser. Né? A salutogênese, que é essa capacidade de gerar saúde no sistema, vitalidade no sistema, para além da resiliência, é desse design que a gente está falando. É isso que é o design regenerativo. É a nossa capacidade de gerar saúde. Esse talvez o nosso grande indicador. Né? Para aqueles que gostam de indicadores, se você começa a colocar
o indicador saúde em tudo que você faz, você tem mais chances de dar esse salto de consciência, esse salto paradigmático, né? E a gente está falando desse design em todas as escalas, né? E interser, ele é uma premissa, ele é uma palavra que ainda não está no dicionário, ele é uma palavra cunhada por um monge tibetano, o Thich Nhat Hanh, e ele diz da importância de intersermos, né? E que só de fato, quando a gente estabelecer essa consciência de que intersomos, é que a gente pode entrar em estados de regeneração, de cura e de entendimento de que a nossa manifestação na realidade, assim como os povos ancestrais, os nossos povos, todos os povos originários e nativos nos falam incansavelmente, né, de que a nossa existência é um ato sagrado, né, e que o nosso design regenerativo, o nosso design no mundo, ele é um ato sagrado, né? Então, essa dimensão onde ciência, espiritualidade, e ela está integrada, ela já não está mais cindida. Bom, aqui o gráfico, né, porque talvez com essa explicação fique um pouco mais claro olhar para ele. E aqui os contatos para quem quiser saber mais, né? Aqui é realmente uma síntese, né? Uma das coisas que eu faço é dar uma formação em design regenerativo de vários meses, uma outra formação em liderança regenerativa, uma outra para interser, e então, para vocês entenderem que é uma jornada, né? É uma jornada. Uma das coisas que para mim é radicalmente diferente a sustentabilidade da regeneração é que a sustentabilidade vai buscar lidar com os impactos da realidade que a gente está aqui agora vivenciando, né? E a regeneração, ela cria, para além da sustentabilidade, um horizonte. Ela dá um sentido que é um sentido de significado e um sentido de direção. Então, para quem quiser saber mais, a gente tem esses espaços, né? Bom, eu vou deixar de compartilhar a minha tela. Enfim, falei um monte aqui, passei um pouco do nosso tempo, espero que isso não seja um grande problema. De modo algum, Tá com Flávia. vocês. A gente tem muito a agradecer. Você nos trouxe uma fala extremamente rica sobre todos os aspectos, inclusive muito rica também de diferentes referências, não é verdade? E também de um modo bem didático, trazendo esse conjunto de conceitos até chegar no design regenerativo, conforme a gente tinha conversado inicialmente, não é? Nos alinhando aqui para esse encontro, o design ecológico ele é um pouco mais conhecido das pessoas no geral, não é? Então você procurou partilhar conosco a diferença, né? Pelo menos as principais diferenças, né? Entre o design ecológico e o design regenerativo. Esse sim é bem pouco conhecido, não é? Eu tive a oportunidade, Flávia, de assistir há alguns meses, né, aquela live que você fez com Daniel Val. Não Sim. é sensacional, uma conversa extremamente profunda, né? Assim como foi muito profundo também essa sua explanação. Não resta a menor dúvida, não é? E a gente vem repetindo isso tanto para as nossas turmas, né, em sala de aula de graduação e de pós-graduação, como também nesse encontro aberto aqui a toda a sociedade, que o conceito de desenvolvimento sustentado, ele é superado, ele está superado, né? Quer dizer, tem, enfim, N limitações, inclusive uma perspectiva que dá ênfase à questão econômica, não é? Não sejamos ingênuos, né? A gente tem de reconhecer isso.
E você foi muito feliz nessa síntese que você nos trouxe. Teria muito a comentar, mas esse não é o momento. Eu aproveito a anunciar aqui para o público que a gente vai ter um segundo momento do encontro para nossa interação, perguntas, contribuições. Tudo vai ser muito bem-vindo, né? André, é uma alegria tê-lo conosco nesse encontro. Eu sei que existem alunos, alunas suas também acompanhando aqui o encontro, conforme e-mail que trocamos, né? E eu vou passar a palavra diretamente para o Mário, como nosso comentarista. Mário, fique à vontade, dentro da sua ótica, né, do seu olhar, da sua experiência, de tecer seus comentários. Muito agradecido também pelo aceite de estar conosco. Eu também agradeço muito, está sendo muito agradável poder ouvir também da Flávia, assim, a perspectiva, né, como ela traz, né, de unificar tanto a parte acadêmica e historiográfica também de como que as perspectivas vêm se desenvolvendo, né, ao longo dessas décadas, né, desde que se começou essas conversas nos anos 70 com mais seriedade e até chegar agora. E também essa parte de como você trouxe, Flávia, o conhecimento também, né, ancestral, né, da espiritualidade, do desenvolvimento da consciência e a importância desses paradigmas existenciais, desses paradigmas civilizatórios também serem atualizados, né, e vão sendo atualizados à medida que os processos históricos vão se desenrolando a cada dia, né, e pessoas vão a cada live dessa, a cada projeto, a cada nova iniciativa regenerativa, fomentando, né, dentro de uma cultura social, dentro do tecido social, essa perspectiva de que, sim, nós somos o ato de ser, de interser, né, você está falando, mencionando o grande mestre, é sagrado, né, e é sagrado numa perspectiva mesmo daquilo que incita dentro de si essa salutogênese, né? Esse aspecto de sempre uma saúde mais completa e integral dentro de qualquer sistema, né? E o ser humano, nós, enquanto indivíduos, somos sistemas também, né? Temos os nossos sistemas, e assim como podemos ter uma perspectiva da sustentabilidade ou da regeneração no aspecto ambiental, ou social, cultural, econômico, ou, na verdade, geralmente, para você ter realmente uma perspectiva realmente regenerativa, você vai precisar de uma perspectiva sistêmica, né? E, da mesma maneira, isso também se aplica até na saúde pessoal, né, de cada pessoa. Afinal, a saúde das nossas relações durante o dia, sejam elas com as pessoas que encontramos aleatoriamente durante o dia, ou da nossa relação com nossos hábitos, com nossos pensamentos, alimentos e assim por diante, são todos, né, interconectados. E eu acho muito legal que existe aí essa possibilidade agora de a sociedade se reatualizar nesse processo, entendendo que tanto todas essas partes que compõem civilização, elas nunca são desconectadas uma das outras, né? Assim como tampouco a econômica é, né? Ela, na verdade, ela é uma manifestação cultural, né? Assim como da normativa e assim por diante. No final, é muito uma questão cultural, né? Uma questão de o que é aceitável, o que é desejável, o que é inaceitável, né? E o que é indesejável, e aí ficam né, esses processos aí se reatualizando ou não, de acordo com as manifestações. E dentro dos saberes ancestrais, de povos originários, sejam eles né, do Oriente ou do Ocidente, né, e especialmente também agora a gente pode dar bastante atenção também aos nossos povos originários aqui no Brasil, que têm conhecimentos e legados, né, culturais e espirituais, né, e de cosmovisão, que podem beneficiar tanto, e também mesmo nas práticas de agricultura e manejo florestal, com certeza, medicina e assim por diante, e que ao invés disso estão sendo dizimados, né, estão sendo... Né, então, acho que aspecto regenerativo em termos Brasil, em termos academia, sociedade civil, como também né, eu acho que é muito disso também, né, das culturas de, olha, eu gostei, é tão bom viver
engajado, né, na defesa de causas nobres que realmente regeneram, né, a nossa existência. E eu acho muito fortuito, né, que eventos como esse estejam acontecendo, que pessoas incríveis como vocês dois, Flávio e Eduardo, né, estejam, né, os organizando e trazendo tanto bom conhecimento. Não quero me estender demais também, não sei, não estou contando os minutos, pessoal, então não sei se eu estou falando demais tampouco. Mas, assim, só para... Eu posso só concluir, então, assim, é que, por exemplo, dentro de regiões como a região amazônica, por exemplo, né, que estão sendo um grande alvo, assim, objeto de atenção do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né? Então, as comunidades e redes regenerativas, né, e mesmo ultrapassando os limites taxonômicos também, as sustentáveis, né, que deem essa especial atenção de uma maneira assim, antropologicamente correta, vamos dizer, né, de uma maneira culturalmente apreciativa das comunidades indígenas, e dar um apoio para a galera, porque também lá é uma grande área que vai determinar muito o futuro desses séculos, o processo histórico desses séculos. E lá, nós, enquanto sociedade brasileira e sociedade planetária, que estamos dentro desse aspecto regenerativo, podemos contribuir de maneira gigantesca de aprovar como que modelos sistêmicos regenerativos podem trazer muito melhores indicadores, sejam eles de qualquer, inclusive econômicos, e assim evitar desastres maiores que poderiam vir a acontecer também lá. Quis deixar se fosse de repente ano passado ou ano que vem eu falaria outra coisa, mas nesse momento eu acho que é de extrema importância, muito assim também. Mário, fique à vontade de se apresentar brevemente também. Eu não costumo fazer isso na abertura do encontro, eu deixo a cargo dos convidados, né? Fique à vontade de falar um pouquinho mais de você. Então, eu sou Mário Regis, eu trabalho com um modelo de próximas civilizações chamado Programa de Abundância, okay? Que é baseado em soluções sistêmicas integradas, convergindo, né, de acordo com o tempo, lugar e circunstância, de modo a formar e a emergir ecossistemas de iniciativas de impacto simbioticamente integradas, né? E aí, nesse processo, trabalhando também agora com a Amazônia nisso, e sou da parte de relações internacionais da Nave Global, que é uma startup que está vindo aí com toda a força, que une também tanto os aspectos do desenvolvimento ecorregional indígena, quanto também a área espacial de políticas interplanetárias, né, e panspermia e assim por diante. Muito bem, Mário. A gente sabe que você ficou muitos anos fora do Brasil, não é? De volta ao Brasil, sediado em Brasília, com essa ligação forte toda com a questão da Amazônia, não é? Quem fez a ponte entre nós foi um amigo meu de longa data, não é? Também uma pessoa conhecida sua, que é o Sérgio Salada. Grande Então é uma amigo. alegria, viu, contar contigo também. Tecendo aí teus comentários, não é? De fato, Mário, não é? Essa linha do tempo que a Flávia compartilhou conosco, muito importante, muito didática, não é verdade? Não é? E assim, é muito forte também, Flávia, a figura central sua do termômetro, né? O termômetro para explicar aí, a partir, né, numa perspectiva assim, de contexto, né? O que a gente pode entender mesmo como ação regenerativa, tá? Então, assim, entendemos plenamente que essa abordagem do design regenerativo, ela é extremamente ampla, por meio do site, não é, Flávia? Do site que você mantém sobre o tema. Tive a oportunidade de visitá-lo, navegar, né? Existem múltiplas aplicações, não é? Design regenerativo, e a gente vai ter oportunidade de conversar logo agora na sequência, né? Particularmente o indicador de saúde que você destacou, Flávia, é sensacional, né? Quando a gente pensa em gestão, quando a gente pensa em ferramentas, ecoeficiência, sustentabilidade, os indicadores acabam sendo muito importantes, né? A gente discute muito isso com as turmas, né? Nos cursos de graduação, pós-graduação, os indicadores são realmente importantes para nos indicar aí, justamente como o próprio nome diz, qual o rumo que estamos seguindo, né? E a escolha de indicadores não é uma tarefa trivial, não é?
se escolhemos indicadores infelizes, digamos assim, a gente pode seguir para rumos altamente degenerativos, que é o que temos, né, dentro do nosso atual grande sistema hegemônico, né? A gente tem indicadores aí, tivemos oportunidade de discutir em encontros anteriores aqui do ciclo aberto. Então, esse indicador que você citou em relativo ao que traz saúde, não é? O que proporciona saúde, sensacional. Eu fico por aqui, né? Embora o tema seja super, super rico, dá vontade de comentar mais, mas a gente vai finalizar esse primeiro momento do encontro e vamos abrir aqui para participação e interação com o público. Vamos continuar nesse mesmo clima de troca de ideias, de bate-papo. Tá? Então é uma alegria poder proporcionar por meio desse projeto, o Ciclo Aberto AISAP, né, esse diálogo com a sociedade, justamente para divulgar, difundir essas reflexões todas, viu? Alegria grande, já temos inscritos. O professor André Aristóteles vai falar daqui a pouco. Muito bem. Finalizando a nossa gravação.